Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Já abri aqui a nossa aula com o edital do concurso em mãos. A gente vai enfrentar uma prova de redação, conforme vocês estão vendo, não é? Aqui tem os candidatos que estarão classificados, certo? Para correção. E a gente vai enfrentar uma prova de redação junto com a prova objetiva. Essa prova vai durar 4 horas e 30 minutos. Qual é a dica que eu dou assim de início para que a gente possa, né, já se preparar? No dia do concurso, gente, recomendo que vocês façam primeiro a redação, o rascunho dela pelo menos, tá? Tentem fazer. Ah, mas não dá tempo de rascunhar. Olha, prova de TRT é prova de alto nível, então o que tem que fazer? Tem que estudar bastante para a prova objetiva, principalmente as questões objetivas. Pratique muitas provas da FCC, que é importante que no curso tem incluído para vocês, né? Um conjunto de provas da banca, todo aquele material pode apostar, porque vocês vão fazer bom proveito dele. Tá? Não fica, essa prova de 2018. Não, podem estudar, porque o que está ali continua valendo, tá certo? Continua valendo, valendo mesmo. Por isso que eu coloco como bônus. E aí recomendo que vocês, no dia do concurso, você já treinou bastante aquele português, já fez isso com todas as matérias de base, o que vai acontecer? Você acaba respondendo as questões objetivas de modo mais rápido. Isso é normal, tá? Agora, a parte da redação, o que ela requer? Ela requer um planejamento mesmo. Por quê? Porque as notas tendem a ser altas, a redação é mais difícil, né? Eu sou bem honesta com vocês, a redação ela é um pouco mais difícil, é a redação mais difícil que a gente tem em concurso público é da Fundação Carlos Chagas, mas aqui no curso, já que é redação para todo mundo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso bem completo para vocês. Eu vou pegar os principais assuntos, porque depois do TJ da Bahia, ficou bem claro qual que é o caminho que a banca vai, né, ela vai seguir, porque o que ela vai fazer é arrumar novamente em direção a seus temas essenciais, né? Porque caiu ali indústria cultural e tradição cultural na prova do TJ da Bahia por uma frase enigmática. Enigmática para quem não conhece assuntos da FCC. A gente não, a gente vai entender seus principais assuntos. Vou recomendar que vocês tenham paciência para vocês estudarem mesmo esses assuntos, assistirem a aula com bastante detalhe, sabe? Tomar nota, fazer o máximo de redação que vocês puderem, né? Submeter a avaliação mesmo. Por quê? Porque a gente vai tentar cercar a FCC de todas as formas, né? Para chegar bem perto do tema, já que ela vai voltar para a órbita dela. O que é a órbita dela? Trabalhar com temas filosóficos, tá bom? Então, podem ficar tranquilos que a gente vai ter esse respaldo aqui de tratar essas questões temáticas a fundo, tá? A gente vai trabalhar com dissertação argumentativa, que é aquele texto que a banca não necessariamente vai buscar qualquer assunto, do campo do trabalho, então vão cair assuntos ligados ao trabalho. Não, ela deixa bem claro que é assunto de interesse geral, não atrelado necessariamente ao conteúdo programático. É claro que a gente estuda algum assunto, sim, da seara do trabalho, sem dúvida alguma, mas, gente, olha, a banca cobra assuntos culturais, ela cobra mobilidade urbana, ela cobra direito à cidade, ela cobra os direitos fundamentais, e ela vai sempre cobrar numa perspectiva a partir de algo que está no. Algo que foi atual, gerou uma discussão atual, mas ela vai trazer uma roupagem e você vai saber que aquele assunto pode dar margem ao tema, tá bom? Então a gente vai aproveitar para conhecer os temas da FCC, inclusive, né? Para que a gente possa se ambientar. Então é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente vai conseguir fazer bem, tá? Porque primeiro que minha área até de especialização é teoria literária, então pega todos esses assuntos com muita facilidade, né? Toda a minha carreira acadêmica é em teoria literária. E aí a gente vai conseguir ter um suporte para fazer essas redações. Tá bom? Tudo bem? Pessoal, a banca não vai analisar apenas gramática, não é? Ela tende a analisar todo um conjunto de fatores textuais, tá? Então vamos lá. A gente vai ver que aqui, conteúdo, estrutura, expressão, né? Naturalmente, o conteúdo, como eu disse, nós vamos estudar.
Se a gente conseguir formular uma ótima introdução para a redação, já é meio caminho andado. A gente vai caprichar nessa parte aqui, tá? Eu quero que vocês tenham muita atenção aí à construção das introduções, porque elas revelam se vocês conseguiram depreender, ou seja, entender o tema com muita clareza, tá certo? Depois, se a introdução estiver bem construída, o desenvolvimento flui, então a nota de estrutura tende a ser alta, tá bom? E a parte de expressão também tem que ter uma dedicação, porque às vezes os alunos estão muito preocupados com conteúdo e estrutura e não prestam muita atenção à parte gramatical e a banca acaba tirando nota aqui também, tá? Então a gente vai tentar caprichar no máximo ali na construção dessas introduções para ver se a partir delas vocês vão conseguir ordenar melhor o desenvolvimento da introdução. Isso é o segredo da FCC. O ideal na FCC nunca é escrever pouco, tá, gente? Se eu tenho lá, por exemplo, 30 linhas previstas, né, o ideal é que eu escreva umas 27 linhas, tá bom? Nunca escrevam menos que 26 linhas. Não é bom, não é proveitoso, a gente pode ter um problema. O ideal é você escrever ali umas 27 linhas, tá? Para você render bem. Outra questão que chama atenção também, né, é uma prova que não precisa de título. Essa redação ela dispensa título. É uma redação, como eu falei para vocês, né, de cunho mais filosófico. Então a gente tem que saber não só argumentar dentro do campo filosófico, mas saber o momento que a gente encaixa a argumentação. Então nós vamos ver erros de outras discursivas para que a gente possa não cometer aqueles erros, porque às vezes o aluno está com tudo certinho. Na hora que ele vai fazer a construção da argumentação, ele entra com uma autoridade antes de entrar com a ideia dele. Então, essas pequenas falhas é que são problemáticas para essa banca, tá? Mas vocês vão ver, a gente vai dar conta que vai ser um estudo bastante interessante. Eu sempre até falo, né? Quando o aluno vem estudar para a Fundação Carlos Chagas, ele tem duas chances. Ele pode passar no concurso e sair mais inteligente. Por quê? Porque desenvolve bastante senso crítico. E a banca só aceita senso crítico, tá, pessoal? O que é senso crítico, professora? Senso crítico é aquele momento que você se desloca do senso comum. Que é o quê? Que é aquele conhecimento que todo mundo domina. Isso a banca não quer. Então, por isso que a gente estuda teoria também da Fundação Carlos Chagas, para que a gente possa ter uma bagagem um pouco mais erudita e escrever de uma forma um pouco mais erudita mesmo, tá? Então, a gente tem esse nível alto, mas o que eu falei para vocês, tendo todo o suporte, dá para seguir, dá para chegar lá, porque muita gente chegou, né? Não foi um só nem outro. Aqui muita gente passa em concurso público, então a gente consegue sim. Algumas questões, né, que de cara já levam os alunos assim a uma reprovação, né, que já deixam vocês. Eu vou apontar aqui uma listinha de erros formais. Primeiro, gente, não adotar uma perspectiva diante do tema. Tem aluno que começa a introdução, ele não se posiciona, você ainda não sabe o que ele quer falar. Se você se mantiver nessa situação, ou seja, não apontando de cara qual é o teu ponto de vista, quais são os seus argumentos, o que acontece? Você começa muito mal, tá? Então, as introduções da FCC, elas precisam ser bem afirmativas e bem claras. Júnior, eu posso ficar fazendo pergunta na introdução? Não, vá direto ao assunto, tá? Vá direto ao assunto. Já defina aqui os argumentos que você quer trazer para a estrutura. Isso é importante, certo? Primeiro, a Fundação Carlos Chagas, ou ela vai te trazer o tema em forma de uma frase única, ou vai trazer o tema em forma de texto. E aí eu vou chamar atenção sempre para esse dado aqui. Costuma ter um texto 1, um texto 2, que você tem que interpretar para saber qual o lado melhor para a tua redação, para você conduzir a sua redação. Sempre fique atento ao texto 2. Vocês vão me ouvir aqui em aula falando, sempre a gente poder estar atento ao texto 2. Por quê? Para a gente interpretar corretamente, fazer o recorte correto, porque se eu fizer uma excelente introdução, é muito mais fácil depois estruturar a redação a partir de uma introdução muito bem construída. Certo? O grande segredo da FCC é fazer uma introdução bacana, uma introdução que vai te dar suporte.
Porque depois eu só preciso corrigir vício de desenvolvimento. Que vício? Por exemplo, o aluno começa o desenvolvimento falando, ele pega um teórico, ele fala, segundo Byung-Chul Han, ele começa dessa forma. Não, não é legal. Ele tem que começar com a ideia dele. Depois é que ele vai fundamentar. Então você vê que o desenvolvimento é vício, o tempo inteiro é vício. É vício de um período mais extenso, é vício de usar tempos verbais que não estão de acordo com o gênero solicitado. O aluno ficar usando o verbo no passado, em redação da FCC não pode, a gente vai ver isso, tá? É vício de empregar poucos nexos de coesão. Ora, gente, se coesão é um aspecto da avaliação, eu tenho que usar bastante. É a mesma coisa de você, por exemplo, eu até brinco, né? Você tá lá no desfile de Miss, por exemplo, aí tem várias etapas. Tu tem que vestir a roupa do teu estado, uma roupa cultural, uma roupa de gala e tem que vestir a roupa de banho, não é? Aí a Miss vira e fala, não, de banho eu não vou. Então ela já perdeu o concurso. Então a mesma coisa, a banca quer aqui analisar coesão textual, você tem que usar, tá certo? Não tem essa coisa de não usar, tá bom? Então é isso, vou dar as boas-vindas porque acabei de pegar o edital, né? Abri aqui, comentei sobre as diretrizes gerais da redação. A gente vai ver no curso os 10 assuntos centrais da FCC, né? Pra gente cercar bem mesmo, não ter pra onde ela correr tanto, né? E vamos também observar os erros mais comuns. Vamos pegar a estrutura basilar também para quem precisa começar do zero, tá certo? Então a gente vai ter todo esse cuidado para conseguir cercar a banca. No final dá certo, tá? No final dá certo. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. Excelente aula para vocês.